Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito especial, um vídeo diferente, na verdade, que eu quero falar sobre escolha. Nós falamos muito coisas como, eu escolhi essa vida, eu escolhi essa casa, eu escolhi essa parceira, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo. E hoje, conversando com uma cliente, e ontem lendo alguns livros sobre ressonância harmônica, sobre física quântica, na verdade, eles falam muito sobre situações que tu não tem a opção de escolher, que elas simplesmente são impostas. Eu sei que é confuso, mas eu vou te dar alguns exemplos para que você possa entender. Primeira coisa que nós temos que entender é que o ser humano ele tem 3 cérebros, tá? Nós temos 3 cérebros, o nosso cérebro é dividido em 3. E você vai ver isso na sua vida claramente. O primeiro cérebro que nós temos ele é chamado de cérebro reptiliano. Na verdade, seria o cérebro dos répteis, tá? Que ele simplesmente age por instinto. Por exemplo, se eu te falasse agora, tenta te matar segurando a tua respiração. Tu não vai conseguir. Vai chegar uma hora que tu vai parar e tu vai voltar a respirar. Se eu te falasse agora, sei lá, tenta parar de ouvir. Tu não vai conseguir, a não ser que tu force a tua ouvir. E mesmo assim tu vai ouvir. Então, isso é uma resposta do teu cérebro reptiliano. Nós temos depois o segundo cérebro, que seria o cérebro emocional, que é aquele cérebro que geralmente ele é afetado nas mulheres quando elas estão na TPM. Isso é real, tá? Isso é científico. E depois nós temos o neocórtex, que é o cérebro da escolha. Por exemplo, se eu te falasse assim, cara, tu troca comigo R$1.000 por $100, tu vai dizer, peraí, o dólar tá 4, R$100. Não troco. Ou seja, tu pensou, tu raciocinou. Só que se tu tivesse, sei lá, sem dinheiro com teu filho no hospital e tu tivesse um iPhone pra vender e eu falasse, cara, eu te pago R$200 pelo iPhone. Talvez eu dizer, cara, eu preciso dar um remédio pro meu filho, então eu vou te vender. Tu não teve uma escolha, tu simplesmente me entregou. Tu se colocou nessa opção, na verdade, né? Tu fez um monte de coisa errada e se colocou lá, mas tu não teve essa escolha. Isso que eu tô querendo te mostrar. Então nós temos sempre 3 níveis de escolha, tá? O primeiro é o reptiliano, depois é o emocional, que chamam de mamífero, e depois é o neocórtex. Na prática funciona assim. Se hoje eu tô caminhando na rua e eu enxergar um jacaré, tá? Um jacaré, um lagarto, algum réptil, e eu pisar no rabo dele, tu acha que ele vai me morder? Vai. Só que se esse jacaré for meu, ou seja, se ele for meu de... eu criei ele, e eu pisar no rabo dele, ele vai me morder? Vai. Sabe por quê? Porque é um instinto. Talvez ele não morda forte, mas ele vai começar a fechar a boca dele, talvez ele me olhe e diga opa, e aí ele para. Mas ele vai começar a morder porque é instintivo, tá? Agora, se eu tiver um cachorro ou um gato e eu pisar no rabo dele, talvez ele vai só tentar sair, ele não vai querer me atacar, porque ele sabe que pode ser um familiar. Agora, se eu der um soco numa pessoa na rua, ela pode escolher lutar comigo ou não, ou seja, ela escolhe. O jacaré e o jacaré, na verdade, não teve escolha. O gato teve uma rápida escolha. E a pessoa tem a escolha normal. O que eu estou te dizendo? Eu procurei no dicionário o que é escolha. Escolha, na verdade, é a capacidade de avaliar corretamente. Olha que frase bacana. Escolha é capacidade de avaliar corretamente. Então me diz uma coisa. Tu tá 6 meses sem trabalhar, tá? Por algum motivo tu ficou sem trabalhar, tu tá devendo tudo que pode, tu não tem mais dinheiro para comer. Tu tem só 1 quilo de arroz em casa. E aí vem alguém e diz assim, fulano, eu tenho um emprego para ti para trabalhar 8 horas por dia, tu vai ganhar R$500 e um prato de comida, tu aceita? Provavelmente a resposta vai ser sim, porque tu não tem mais chance de escolher. Não, eu tô vendo uma outra... Tu não tem essa chance, tu simplesmente vai dizer sim. Agora eu vou ver uma outra situação. Imagina que você é uma mulher e você estava num relacionamento onde você era humilhada, você apanhava, você, aconteceu coisas horríveis com você, você não tinha direito a nada, você era praticamente uma prisioneira. E aí termina esse relacionamento. Aí agora você encontra um cara que ele nunca vai bater em você, mas ele é agressivo, ele grita, mas ele não bate. Você acha que você talvez não escolheria ele simplesmente pelo medo de, sei lá, de achar um cara igual ao anterior? Talvez sim. Agora imagina que você está com a sua saúde muito ruim, tá? E aí você, sei lá, você tem um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, e acontece alguma coisa com a tua vida, e tu descobre que tu precisa cuidar da tua saúde, senão tu vai perder tudo aquilo que tu ama. Tu simplesmente começa a cuidar, tu não tem a escolha de dizer, não, mas para aí, deixa eu pensar. Não, tu simplesmente acha. O que eu tô te mostrando? Tô te dizendo o seguinte, existem muitas escolhas na tua vida que não são escolhas, porque nós vimos a definição de escolha. Escolha é capacidade de avaliar corretamente. Então muitas coisas na tua vida você não consegue avaliar corretamente. Você simplesmente escolhe pela necessidade. Imagina que tu tá dirigindo por, sei lá,
100 horas, tá? 100 horas dirigindo sem poder parar, tu e um amigo teu no carro. E aí vocês estão morrendo de fome. Tu não acha que aquela lanchonetezinha que tu vai ver na beira da estrada não vai ser atrativa pra ti? Tu vai dizer, não, cara, vamos lá, deve ter alguma coisa pra gente beber, pra gente comer, pelo amor de Deus. E tu acha que aquele gosto daquela refeição não vai ser melhor do que realmente ela seria? Vai, sabe por quê? Porque simplesmente tu aumentou a necessidade, com isso qualquer coisa serve. Agora imagina que você tá, sei lá, 10 anos sem ter um namoro, 10 anos sem ter um relacionamento, 10 anos sem beijar alguém. E aí você acaba conhecendo uma pessoa que parece que se interessou em você. Você não acha que você vai escolher essa pessoa? Provavelmente sim. Só que não é uma escolha novamente, você simplesmente pegou aquela opção por falta de escolha. Eu já ouvi pessoas falarem assim, por exemplo, eu não posso, né, antigamente era mais comum, eu não posso me separar porque eu não tenho escolha do que trabalhar, eu não posso deixar meu filho passar mal, eu não posso deixar isso, isso, isso. Na visão daquela pessoa, ela não tinha escolha, porque ela simplesmente estava fazendo aquilo. E, né, agora que vocês entenderam e eu entendi também o que é escolha, que é capacidade de avaliar corretamente, aquela pessoa não tinha escolha. Não que não existisse uma escolha, mas para ela não existia, porque ela não conseguia enxergar corretamente como a vida funcionava. Então isso é muito comum, tá? Eu atendo muitas mulheres e eu vejo a situação, a mulher diz assim, não, mas eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer isso. Não é correto, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue ver a cena como um todo. Quando você passa essa informação para ela, ela diz, não, para aí, pior que tem sentido, deixa eu pensar diferente. Então comece a entender. Tem muitas situações na sua vida que você não vai ter escolha, entendendo que escolha é a capacidade de avaliar corretamente. Você vai ter uma opção de dizer, tá, pego ou não pego, pego ou não pego. Exemplo novamente, me veio agora na ideia. Imagina que você está correndo pela rua, caminhando pela rua e você vê 3 homens encapuzados e eles começam a correr atrás de você. E aí você está correndo e você vê um ônibus na parada, tá? E você só tem dinheiro para um ônibus. E você simplesmente entra naquele ônibus. Você fez uma escolha de entrar naquele ônibus e perguntou pro cobrador, para onde vai esse ônibus, por favor? Não, você simplesmente te atirou naquele ônibus. Por quê? Porque tu simplesmente queria sair da situação anterior. Agora, tu não pode dizer que tu escolheu entrar no ônibus. Instintivamente tu fez o que tinha que fazer. É mais ou menos, tá? Mais ou menos não, é exatamente como funciona com os militares. Militares não, com os policiais, com o pessoal da Força Especial. Existe um vídeo que tem no Netflix, acho que é Segredos da Mente, eu não vou lembrar o nome. E esse vídeo ele mostra como que eles treinam os grandes, né, os policiais lá do Paquistão, aquele pessoal lá do Talibã, lá, aquele povo que enfrenta os árabes malucos lá. O que eles fazem? Além de todo o treinamento, eles colocam o cara numa sala, colocam um capuz nele, colocam barulho de tiro, barulho de guerra e tal, um monte de coisa acontecendo. Em um momento eles ligam a luz, tiram o capuz e ele olha para uma pessoa. Essa pessoa pode ser uma criança, ou pode ser uma pessoa, um adulto pedindo informação, ou pode ser um talibão lá com uma arma. E ele tem que decidir se ele atira ou não. Por que é isso? Que é para ver como é que é o poder de escolha dele. Se ele usar o cérebro reptiliano, ele simplesmente vai atirar. Porque ele viu um vulto e ele atirou. Pronto, ele se defendeu. Depois ele diz, eu não vi, desculpa. Se ele usar o cérebro emocional e ele estiver emocionalmente abalado por causa do barulho, ele também vai atirar. Agora, se ele pensar na situação, mas para aí, a minha arma, eu tenho uma arma, ele não tem, eu sei atirar, ele não sabe, é uma criança, não tem problema. Entende o que eu estou falando? Simplesmente isso acontece porque a pessoa conseguiu raciocinar. E isso é interessante para eles, porque eles não podem mandar alguém para a guerra que não tem capacidade de escolher, tá? Então entenda isso, algumas escolhas na sua vida você não consegue fazer. Você simplesmente faz por necessidade, tá bom? Espero ter ajudado, espero que você entenda que algumas escolhas na sua vida não são escolhas, são simplesmente uma opção que você pega. E para você conseguir fazer uma escolha, você precisa ter a capacidade de avaliar corretamente. Então, saia da situação, pense um pouco e depois decida. Essa é a melhor coisa. Com vendas não é assim? Cara, eu vou comprar, mas eu vou para casa e amanhã eu volto para ver se eu compro. Ou seja, eu saio da situação, talvez divido com a minha esposa, com o teu marido, e aí você avalia. Se você chegar na hora lá, você vai ser emocionalmente. O vendedor é assim. Quer que tu feche na hora, por quê? Porque tu não vai ter capacidade de escolher. Tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.